Você compraria um terreno, compraria uma propriedade numa cidade sitiada? Você faria algum tipo de investimento num país prestes a ser invadido, conquistado por um exército estrangeiro? Você teria essa coragem? Difícil imaginar uma situação desse tipo, difícil para nós brasileiros. O texto que nós acabamos de ler conta-nos uma história desse tipo, dessa natureza. Jerusalém estava cercada pelo poderoso exército de Nabucodonosor. Em poucos dias eles invadiriam a cidade, arrasariam a cidade, destruiriam completamente a cidade, saqueariam aquela cidade e levariam os sobreviventes como escravos para a Babilônia. Um primo do profeta Jeremias foi até o profeta Jeremias e fez-lhe a seguinte oferta: compre a minha propriedade, compre o meu sítio. Jeremias entendeu que esta era uma mensagem que Deus estava enviando para ele. Comprou a propriedade e lavrou as escrituras, a escritura, melhor dizendo. Uma propriedade próxima da cidade de Jerusalém. Pouco depois, o exército invadiria a cidade e faria tudo isso que eu narrei ainda há pouco. A mensagem de esperança recebida pelo profeta Jeremias da parte de Deus era a seguinte: Jeremias 32, versículo de número 15. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Nós brasileiros não vivemos a experiência tão extrema e dramática de Israel no ano 587 a.C., essa experiência da conquista pelos caldeus. Não há exército estrangeiro, ao que saibamos, nas nossas fronteiras, preparado para uma invasão ao nosso país. Não vivemos uma guerra civil à semelhança da Síria. É verdade que nós temos uma violência urbana, e tal violência urbana fora de controle, que muitas vezes a sensação é de guerra. Mas não é exatamente uma guerra civil. Veja o que ocorreu no Rio de Janeiro nesta semana. Durante toda a semana o noticiário mostrou isso. Não é de uma nação com um inimigo externo, prestes a invadi-la, mas é de uma nação que tem muitos inimigos. De onde é que vem, então, de onde é que vem essa sensação de mal-estar? Se nós não estamos numa guerra civil, se não há um exército estrangeiro prestes a invadir o nosso país, de onde é que vem essa sensação? Por que é que as pessoas estão emigrando do nosso país? Porque pesquisadores, pessoas que gastaram anos da sua vida numa formação acadêmica e que podem oferecer uma contribuição para o país, estão indo trabalhar fora do país. Porque há jovens com um futuro pela frente deixando o nosso país. A razão para a insatisfação é que o nosso país está doente. É a percepção que o país está enfermo. E essa doença parece ter se agravado nos últimos anos. É verdade que não temos um inimigo externo querendo invadir o país, mas nós temos problemas internos que estão drenando a esperança de dias melhores daqueles que vivem nesse país, de nós que vivemos nesse país. O mal-estar vem principalmente de se perceber que aqueles que causam danos, males ao nosso país, não são estrangeiros, mas são filhos da nossa pátria, nossos irmãos, cidadãos desse país também. É daí que vem o mal-estar.
O Brasil está doente, é verdade, mas há esperança. Existe cura para o nosso país e essa é a boa notícia que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã. Existe cura para a nossa nação e, parafraseando o profeta Jeremias, posso dizer e posso afirmar para você nessa manhã: ainda haverá pleno emprego nesse país. Ainda teremos juros civilizados nesse país. Ainda haverá segurança nas ruas. Você poderá sair às 10 da noite, a 1h da manhã e caminhar sem preocupações com a violência nesse país. Ainda será de algum valor ser honesto nesse país. Aliás, sobre a honestidade, Rui Barbosa, discursando no Senado em 17 de dezembro de 1914, 103 anos atrás, Rui Barbosa proferiu a frase que, infelizmente, continua verdadeira. Disse ele: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da própria honra e a ter vergonha de ser honesto. Há 103 anos. Talvez não seja o caso. Talvez não seja o caso de sentir vergonha de ser honesto, mas os brasileiros se perguntam tantas vezes: vale a pena ser honesto nesse país? Essa é a pergunta que nós nos fazemos. É verdade que o Brasil está doente, mas há cura. Entretanto, a cura levará tempo e exigirá envolvimento de todos. Exigirá mais envolvimento da igreja, exigirá mais das instituições, exigirá mais participação nossa, minha e sua, para que essa cura seja uma realidade. A cura exigirá persistência e lucidez da nossa parte, exigirá resistência à tentação dos atalhos, de chegar mais rápido, de superar os problemas com as soluções fáceis. Aliás, exigirá maturidade para que rejeitemos as soluções fáceis que muitas vezes são propostas pelos salvadores da pátria. Exigirá maturidade, exigirá renúncia também aos instintos de vingança e de encontrar sempre um vilão, um culpado para todos os males que assolam a vida nacional. Afinal de contas, um país como o nosso é bem mais complexo do que o enredo de uma novela das 9, onde você pode ter um vilão. Bem mais complexo. A cura exigirá, sobretudo, generosidade. Generosidade e uma verdadeira reconciliação nacional rumo a um futuro de esperança para a nossa nação. A igreja cristã é movida por esperança. Afinal de contas, nós professamos que Cristo é a nossa esperança. Por isso a igreja tem um papel importante nesse caminho de esperança. Porque cremos em Deus, nós esperamos. Esperamos nas palavras de Jeremias que ainda se comprarão casas, campos e vinhas neste país. Ou seja, haverá um comércio lícito praticado no nosso país. Mas é legítimo também ter esperança que chegará um dia em nosso país que não se comprarão deputados. Chegará um dia no nosso país que não se comprarão juízes e que não se venderão medidas provisórias e sentenças a quem pagar mais. Tratei disso no domingo passado, tentando apontar para as raízes da nossa corrupção, ou seja, nós não devemos e não podemos ter complacência com nenhum tipo de corrupção,
e devemos combatê-la, em primeiro lugar, em nós mesmos, nas nossas relações sociais e também nas nossas instituições. Nós nos detivemos nisso no domingo passado, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais o diagnóstico da nossa enfermidade, retomando esse tema da corrupção. A corrupção é um problema grave, mas não é o único problema. Não é o único problema e talvez não seja o mais grave. Com isso eu chego ao outro problema, a outra enfermidade que nós precisamos enfrentar. A questão da desigualdade que há entre nós. É verdade que muitas vezes a corrupção e a desigualdade se realimentam. Afinal de contas, você conhece algum país extremamente corrupto que seja exemplo de igualdade no planeta? Não há. Elas estão sim interligadas também, mas não se trata de justificar, ou melhor, não se trata com isso de justificar de modo simplista a corrupção com base na desigualdade, ou de atenuar a criminalidade com base na desigualdade. A pobreza não é causa de criminalidade. A pobreza não é causa. A raiz da criminalidade e da corrupção é o amor ao dinheiro e a falta de caráter. Esta é a raiz da criminalidade no nosso país, o amor ao dinheiro e a falta de caráter. Porém, o ponto que eu quero destacar nesta manhã é o seguinte: o combate à corrupção e à criminalidade não deve nos cegar, especialmente a nós cristãos, para a necessidade da diminuição das desigualdades socioeconômicas entre nós. Dizem que uma imagem vale por 1000 palavras. Pois bem, aí está a imagem da favela da Rocinha, que esteve no noticiário nesta semana, está no noticiário neste domingo. A questão que levanto para a nossa reflexão, a partir dessa imagem, é a seguinte: se os chefes do tráfico não estivessem guerreando entre si, brigando entre si, se a situação não estivesse fora do controle, o governo estaria mobilizado como está? Esta favela estaria ocupando as páginas dos nossos jornais, como ocupou nesta semana? A favela estaria em discussão? O ponto que destaco para você é: achamos que o país está doente pelo modo como o crime estendeu os seus tentáculos pela sociedade e pelas nossas instituições. Entretanto, não pensamos que esteja doente, ou que seja doente, um país que atravessou todo o século XX e não resolveu o problema da moradia urbana. Não achamos que esteja doente um país que olhe para as favelas, seja do Rio ou as nossas, porque temos muitas favelas em São Paulo também. Não achamos que esteja doente um país que vê isso como normal. Não pensamos que esteja doente um país que construiu estádios maravilhosos, um parque olímpico, mas não erradicou o problema da falta de moradia decente para os seus filhos. Você percebe como nós somos sensíveis quando a criminalidade afeta a nossa vida, mas como nós somos insensíveis no que diz respeito à desigualdade estrutural no nosso país, como isso foi normalizado diante do nosso olhar. Faz 20 anos que eu venho repetindo essa frase: somos o país da vitória individual e do fracasso coletivo. Se nós almejamos o padrão do Japão, da Dinamarca, no que diz respeito aos baixos níveis de corrupção, precisamos almejar também
os baixos índices de desigualdade que esses países ostentam, apresentam para o mundo. Mas o problema é que nós queremos uma sociedade, queremos casas como as da Dinamarca, ruas como as da Dinamarca, mas com a senzala, sem abolir a senzala. E eu sinto dizer, isso não é possível. Nós não chegaremos lá sem enfrentar o problema da desigualdade. Nesses países em que você não encontra a corrupção como no nosso, você também não encontrará desigualdade como você encontra no nosso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos ter uma indignação seletiva, uma mobilização seletiva. Não podemos ser sensíveis à corrupção e insensíveis às desigualdades que existem entre nós. Uma vez que nós estamos usando as imagens da doença e da saúde para falar dos problemas que nos afligem, quero recordar com você uma definição apresentada pela Organização Mundial da Saúde. Ela define saúde, o texto está na tela. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Nessa perspectiva, saúde não é só ausência de doenças. Na metáfora que nós estamos usando, ou seja, saúde não é apenas ausência de corrupção e crimes, mas também igualdade de oportunidades, mobilidade social, desenvolvimento humano. E com isso nós chegamos a uma palavra que está presente no profeta Jeremias, mas nos profetas do Antigo Testamento, uma palavra que é um conceito, a palavra shalom, que nós traduzimos como paz. Veja comigo a definição ampla de shalom. O texto está na projeção. Aplicado a objetos inorgânicos, shalom recebe o sentido de inteiro. Aos objetos da técnica, o de íntegro, não quebrado. E aos objetos orgânicos significa são, sadio, saudável. Aplicado a uma sociedade, shalom significa que se vive em estado de felicidade. Uma sociedade em paz é uma sociedade sã, é uma sociedade saudável nessa perspectiva, com pessoas felizes, vivendo sem medo e cheias de esperança quanto ao futuro. Uma sociedade em paz é aquela na qual há dignidade nas condições de vida para todas as pessoas. Esta é uma sociedade que tem o shalom de Deus, ou seja, a paz de Deus. Como Deus cura uma nação? Como é que Deus atua para curar a nossa nação? Deus cura uma nação derramando sobre ela a sua graça redentora e a sua graça abençoadora, ou como nós chamamos, graça geral. A graça de Deus, diz a Bíblia, é multiforme, ou seja, ela assume entre nós diferentes formas, diferentes aspectos. E a teologia cristã fala nesses dois aspectos, graça redentora e graça geral. Vejamos primeiro a graça redentora. O apóstolo Paulo fala a respeito da igreja como aqueles que estavam mortos nos delitos e pecados e foram alcançados pela graça redentora, ou seja, foram salvos, se arrependeram dos seus pecados e foram reunidos na igreja, nasceram de novo diante da proclamação da mensagem de arrependimento, foram transformados e foram congregados nessa instituição que nós chamamos de igreja, que reconhece a Deus e o adora como Deus. Veja comigo Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A presença da igreja é fundamental na vida de uma nação. É de se esperar que pessoas que temem a Deus guiem a sua conduta ética por um padrão elevado. É de esperar que escolham aquilo que é certo e rejeitem o erro com convicção, não com base na conveniência. Mas a igreja, além da ética individual, ela sempre foi fonte
de geração de outras instituições, de outras ações que abençoam a vida da nação. Nasceram, por exemplo, no mundo ocidental, mas também no nosso país, por iniciativa das igrejas cristãs, os primeiros hospitais, as primeiras escolas, as primeiras universidades. Inúmeras entidades do hoje chamado terceiro setor nasceram da iniciativa de cristãos na nossa sociedade. Afinal, esses que foram salvos somente pela graça, foram salvos para realizar boas obras no mundo. É o que Paulo ensina na continuação do texto que nós lemos. Continua o texto dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas nós sabemos que nem todos se converterão. Infelizmente, nem todas as pessoas se converterão ao cristianismo. E com muito pesar, nós precisamos registrar que, apesar do crescimento das igrejas evangélicas, que crescem numericamente no nosso país, cresce também o mau testemunho. Pois muitos dentre aqueles que entram para as igrejas não são convertidos de verdade, não foram transformados pela palavra de Deus. O sociólogo Paul Freston consagrou essa percepção do crescimento e da perda de qualidade nas igrejas evangélicas e protestantes de modo muito perspicaz numa observação que ele fez, que eu reproduzo para você. Disse Paul Freston: à medida que o Brasil fica mais evangélico, os evangélicos também ficam mais brasileiros. Se você tem dúvidas sobre o que isso significa, ouça o sermão de domingo passado, sobre o famoso jeitinho brasileiro. Ele também vem para dentro das igrejas evangélicas. Graça geral. O que é a graça geral, a graça abençoadora? Veja comigo o Salmo 104, diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. E prossegue, falando da criação divina, ele diz: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A vida é sustentada pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus age por meio, nessa perspectiva, de todas aquelas pessoas que na nossa sociedade estão imbuídas de boa vontade, do desejo de realizar coisas boas. É o Espírito Santo que age no coração de todas as pessoas que, por exemplo, buscam a justiça, socorrem o necessitado, que não se conformam com a corrupção. Isso também é a ação do Espírito Santo entre nós. É uma das múltiplas manifestações da graça de Deus, por exemplo, a constituição de organizações, as mais diversas, para cuidar do meio ambiente, para melhorar a qualidade de vida na cidade, para diminuir o número de vítimas no trânsito tão selvagem, defender as mulheres vítimas da violência, amparar as crianças abandonadas. Ou seja, onde há bondade, onde há busca pela justiça, pela verdade, pela beleza, aí está o Espírito de Deus agindo de uma forma extraordinária entre nós. A nossa esperança, ela se fortalece quando nós temos essa visão ampla da graça de Deus e da ação de Deus. A maldade e a corrupção são grandes no nosso país, mas Deus está agindo na igreja e por meio da igreja para pôr fim a isto. A maldade e o engano são grandes no nosso país, mas Deus está agindo na sociedade por meio de organizações e pessoas para pôr fim a isso e restaurar a saúde do país. Às vezes nós imaginamos que a ação e a soberania de Deus estejam limitadas à igreja, estejam limitadas aos cristãos. Às vezes nós pensamos assim, mas quando nós olhamos para um texto como esse de Jeremias, lido no início da nossa mensagem,
e nós percebemos Deus dizendo que Nabucodonosor era um instrumento nas mãos dele para pôr fim, ainda que pela guerra, às injustiças praticadas em Jerusalém. Nós entendemos a soberania de Deus, o governo de Deus, e por que o profeta disse: Deus dos exércitos e Deus de Israel. Deus dos exércitos, inclusive do exército caldeu. Deus governa sobre todos. Essa é a convicção cristã. Embora nós estejamos desanimados com essa quadra da vida nacional, é preciso abrir a palavra de Deus e ampliar o nosso olhar para que entendamos o que ocorre entre nós. Deus abençoou o nosso país com um enorme desenvolvimento ao longo do século XX. Isso precisa ser registrado também. É claro que nós poderíamos ter avançado mais, sim. Queríamos ter avançado mais, sim. Mas avançamos, e muito. E isso é fruto da graça de Deus operando e abençoando a nossa sociedade, inspirando um número incontável de cidadãos cheios de boa vontade e de instituições que trabalharam para isso. Só um exemplo que, de certa forma, resume todos os exemplos que eu tenho em mente. Veja comigo esse quadro que será projetado. Ficou bem pequeno, né? Mas eu vou dizer para você, é o quadro de expectativa de vida. Primeiro quadro, expectativa de vida dos homens. Em 1940 era de quase 43 anos. Em 2015, de quase 72 anos. Que salto! Veja o quadro da expectativa de vida das mulheres. Em 1940, 48 anos. 2015, 79 anos. Outro exemplo da graça de Deus atuando na vida nacional. Nós estamos no período mais longo da nossa história de experiência democrática, 30 anos de democracia no nosso país. Nós nunca tivemos isso antes no nosso país, 30 anos a democracia funcionando. Se o país está sendo chacoalhado com toda a exposição da corrupção, é preciso lembrar que o Ministério Público, que tem atuado nesse formato, adquiriu esse formato a partir da redemocratização do país. A atuação da Polícia Federal, também de modo independente, é fruto dessa redemocratização. Mas eu não faço essas observações para que você fique conformado. Há muito para ficar inconformado no nosso país. Não é essa a razão das minhas observações, mas é preciso perceber que o mal-estar pelo qual nós estamos passando nesse momento na nossa vida nacional é um mal-estar, parte do processo de cura que está em curso no nosso país. É difícil às vezes entender isso, mas é parte do processo de cura esse mal-estar. Afinal, quando alguns que me ouvem aqui têm mais idade do que eu, quando nesse país você ouviu falar de um político poderoso condenado à prisão? Não só condenado à prisão, mas que bens que foram adquiridos à custa da corrupção tenham sido confiscados e tenham ido a leilão. Quando você se lembra disso? Não havia corrupção antes? Havia, mas não havia democracia. Afinal, se o Rio de Janeiro está nas manchetes, como nós vimos, também as manchetes dessa semana dão conta do leilão da mansão e da lancha do ex-governador. Isso é inédito na história do nosso país. Termino. O Brasil tem cura? Sim. O nosso país tem cura. O Brasil tem cura porque nele se manifesta a graça redentora de Deus, por meio de um povo redimido por Deus, reunido para adorá-lo, que ama adorar a Deus, mas que ama e serve também o próximo.
O Brasil tem cura? Tem cura. Porque a graça de Deus não está limitada à vida daqueles que são cristãos. A graça de Deus se revela naquelas pessoas na sociedade que têm paixão pela busca da verdade, que têm paixão pela justiça, que têm paixão em reduzir as desigualdades que existem entre nós. Deus está atuando na vida dessas pessoas, também no nosso país e para a sua cura. Portanto, ore com convicção, ore com fé, para que venham melhores dias para o nosso país. Mas ore sabendo que esses dias estão chegando. Vote com consciência para que os maus exemplos, o espinheiro da primeira mensagem que preguei, para que os espinheiros sejam varridos da vida nacional. Participe com paixão, sabendo que a cura para o Brasil está chegando. E você faz parte dela. Você faz parte dela. Deus abençoe o Brasil. Amém.